Esse programa é uma parceria com a TVE Bahia. Toda semana, no TVE Entrevista, tratamos de assuntos variados com personalidades de diferentes áreas. Amigas e amigos do TVE Entrevista, hoje vamos conversar aqui na TVE e no canal Bob Fernandes no YouTube com Margarete Menezes da Purificação Costa, a ministra da Cultura, Margarete Menezes. Cantora premiadíssima, compositora, atriz, gestora cultural e empresária. Margarete nasceu em Salvador a 13 de outubro de 1962. E cresceu na Cidade Baixa, Boa Viagem, Itapajipe, Ribeira. Hoje, segundo a MIPAD, instituição reconhecida pela ONU, Margarete Menezes é uma das 100 mulheres negras que mais influenciam no mundo. Ministra Margarete, prazer em revê-la. Querido, prazer também, boa satisfação estar aqui conversando com você, viu? Que bom. Margarete, eu me lembro de uma jovem cantora, ali início dos anos 80, cantora não, atriz, numa peça, se eu não me engano, no teatro em Brotas, em Salvador, cantando músicas de Roberto Carlos. Eu não sei exatamente o ano, né? Mas aquilo, eu não sei se pelo que eu li foi a primeira vez ou não. Agora, qual foi o caminho que você fez, de onde você veio até chegar ali? Olha, na verdade, cantriz, né? Porque eu desde pequena, né? Eu tinha esse dom mesmo, né? Minha família tinha meu avô tocava violão, então a gente tinha um ambiente ali também na Cidade Baixa, né? Quem não conhece Salvador, cidade alta, Cidade Baixa, eu morava num bairro numa região, Itapajipe, muito alimentada por cultura, né? Minha família tinha esse pessoal de Ilha de Maré, né? Que tinha um regionalzinho, por parte de pai também, o pessoal sempre gostou de cantar, e eu nasci com essa coisa de cantar na escola, a professora sempre me colocava para cantar e tal. No Colégio do Starquínio foi quando, já na adolescência, começou a haver o curso de teatro, né? Então, todos nós que tínhamos alguma ligação com a arte começamos a fazer esse curso, e foi a partir desse curso de teatro que as coisas, para mim, se iluminaram, porque quando você tem um professor, no meu caso, o professor Reinaldo Nunes, e me deu o toque, né, que me mostrou que eu tinha talentos, ferramentas para seguir a cultura, teatro, música. Então foi a partir daí que eu passei a fazer teatro amador. E quando você me viu, foi na peça Colagens e Bobagens, né? Um grupo Amoras Lá em Casa. Foi muito bacana porque com esse grupo nós fomos para São Paulo, ganhamos o edital em São Paulo, ficamos nos apresentando no teatro, um teatro em São Paulo, que agora esqueci o nome, e foi muito importante para mim. Foi nessa peça que você viveu. Que ano é aquilo? Você lembra? É 85, por aí, né? Eu era ainda menor de idade, né? Eu estava assim, para começar a participar dessas coisas, o pessoal tinha que ir lá em casa pedir a meu pai para participar. Então, o primeiro foi o grupo Troca de Segredos, né? Onde tinha o Circo Troca de Segredos em geral, né? Que foi Paulo Conde, Cristina Oliveira, Caco Monteiro. Eu participei ali foi a primeira minha participação já fora da região da cidade onde eu morava, de Itapajipe, e depois dali apareceu o Amoras Lá em Casa. Então foi aí, entre 85, um pouco antes de eu gravar a música Farol. Outra lembrança é o seguinte, Praça da Sé, ali mais ou menos em frente ao antigo Teatro Excelsior, um trio elétrico, e naquela noite deu algum problema e o caminhão não saiu. E naquele caminhão estava uma pessoa que já era razoavelmente conhecida, chamada Luiz Inácio Lula da Silva. Exatamente, então, eu me arrepiei de lembrar disso aí. Você conheceu ele quando, de que forma? Já conhecia aquela época ali, não? Aquilo ali acho que é ali final dos anos 80, né? Não, porque eu trabalhava comigo uma pessoa chamada José Virgílio. E José Virgílio era ligado já aos movimentos sindicais, trabalhistas, né? E ele era amigo de Lula.
né? E foi justamente convidou Lula para ir lá no caminhão, né? Ele estava lá sentado assistindo, na verdade, o carnaval, né? E justamente na hora que a gente entrar na Praça Castro Alves, né? O trio elétrico deu um problema e ninguém conseguia consertar aquele problema, tanto que eu só cantei porque seu Osmar, né, Armandinho, seu Osmar viu o problema e me convidou para dar uma canja no trio dele, né? E não, nunca foi solucionado aquele problema, mas depois eu acho que aquele problema estava ligado ao seguinte: aquele trio era um trio independente bancado pelo Estado, né? E na época depois que eu fiz essa ligação, né? Se for, pode ser. Viram o Lula, que já estava começando a ascender politicamente, né? Porque a gente sabe na Bahia como é que é o negócio naquele tempo, então, nada por acaso. Né? Eu acho que ali já foi o primeiro boicote. Como é que a banda toca? Mas eu acho assim incrível isso, as voltas que a vida dá, né? A partir daquele momento foi o que eu conheci pessoalmente, né? E sempre admirei mesmo, por causa as pautas, né? Tinham muito a ver com as coisas que a gente acredita, né? Como as pautas humanas, da cultura. Imagina, o presidente Lula sempre foi uma pessoa que se mostrou sensível à cultura desde os seus primeiros governos, né? Eu acho que foi o momento onde nós começamos a construir essa política pública cultural mais profunda, né? Uma continuidade crescente, né? O que já vinha, depois veio o Gil, depois o Juca, tudo isso construindo essa, essa fibra que hoje a gente começa a poder criar o Sistema Nacional de Cultura por causa dessas coisas que ficaram na memória, mesmo com a desconstrução do Ministério da Cultura, o desmonte do Ministério que houve, mas a gente está conseguindo hoje trazer políticas públicas de volta e implementar outras nesse tempo, 9 meses, mas eu acho que tem muito a ver com memórias de ações culturais que já haviam sido implementadas no setor cultural. Como e quando você recebeu o convite? Foi feito diretamente pelo presidente Lula? De que forma foi? Olha, foi, né? Porque eu primeiro não estava pleiteando ser ministra, né? Imaginava isso. Para mim, meu envolvimento sempre foi em busca de melhores condições para o setor mesmo, né? Eu, além da questão de trabalhar com a música, já com mais de 30 anos de carreira, também a sensibilidade voltada para a questão social, né? O ONG Fábrica Cultural, que há 19 anos atrás nós criamos essa ONG, e eu estava no GT, né? Estava no GT de Cultura, naquele momento, quando ele já ganhou a eleição, e ali começaram a ser criados os GTs para a organização, para a gente entender o que nós estávamos pegando, onde estavam, como estavam cada pasta, né, do governo. Então, eu estava nesse lugar. E GTs, grupos de trabalho, né? Os GTs são os os grupos grupos de de trabalho. trabalho que foram criados, né? Porque quando o presidente ganhou a eleição, foram criados grupos de trabalho para já fazer diagnósticos sobre como estavam as pastas, né? Por causa da diferença mesmo, da desconstrução que estava acontecendo, e também já fazendo a religação, ouvindo o setor, porque o Ministério estava fechado, não havia diálogo, né? Então, dali a gente já começou com essa escuta. E foi justamente o fato de eu estar no GT, eu acredito que isso tenha influenciado também, que um dia, eu não me lembro a data, foi tão surpreendente para mim, que eu recebi uma ligação através de Márcio Tavares, né, que era Janja, queria falar comigo e que só eles estavam sabendo daquela ligação. O presidente Lula tinha pedido para me ligar para perguntar se eu aceitaria, né, estar nesse lugar do ministro da Cultura, né. Para mim foi um grande susto. Eu fiquei meio fora de ar fora do ar mesmo, durante a tarde toda, a noite toda, pedi 2 dias para pensar, para ver assim como é o que eu sentia, né? Consultar também os meus oráculos, consultar o meu sentimento, entender que lugar é esse, o que significava também esse convite, né? Nesse momento de recriação do Ministério e da questão também, eu acho que muito importante, que eu vi que tinha muito que poder colaborar no sentido também da representatividade para uma mulher negra nesse momento. E
primeiro fiz aquele primeiro diagnóstico de meu sentimento, como era a minha disposição para isso, né? E aí eu disse que sim, mas até aquele momento, depois daquele momento, fiquei quase 3 semanas sem falar nada sobre isso, com pouquíssimas pessoas e só assim familiares, mas eu acho que foi de lá de Brasília que a coisa suspirou, né? Aí foi que começaram a ver as especulações, não é, não é. Eu não falava com ninguém da imprensa até eu ter a reunião presencial com o presidente, né? Levou uns 3 semanas, 3 a 4 semanas. Foi a partir dali mesmo que eu assumi. Depois da conversa com ele, foi realmente que eu assumi de querer, de poder estar. Achar que poderia me dedicar esse tempo da minha vida a esse momento de reconstrução, também participar, né? E que conselho, se é que deu, ele lhe deu? Olha, ele me disse o seguinte, que primeiro falou isso, né, que para mim que seria também ele fazia aquilo também vendo como uma oportunidade para mim, que sempre pela minha vida que é dedicada ao setor mesmo, a cultura, a música, uma oportunidade também, e que o que ele queria muito era ver o setor cultural se fortalecer, principalmente na questão de fazer o seu papel de transformação social, emancipação e principalmente também da economia da cultura, né? O potencial transformador que existe, né? O presidente Lula tem uma sensibilidade nessa questão, né? A economia criativa da cultura, inclusive uma secretaria que se instala dentro do Ministério já há mais de 10 anos, que é por aqui onde essa lei de fomento, onde que foi tão vilipendiada, que é a Lei Rouanet, tem um legado imenso desde a sua criação, positivo, de estruturação, de apoio a iniciativas culturais que já fizeram transformação na vida de milhares de pessoas. Então, e também trazer outras ferramentas. Mas o que ele me falou foi isso, que é o Ministério da Cultura que seja o Ministério do trabalhador e trabalhadora da cultura do Brasil, pediu para a gente criar dentro do Ministério um setor para tratar desse aspecto dos direitos trabalhistas dos trabalhadores do setor. Nós temos aqui uma diretoria e estamos aí já gerando algumas ações importantes para a gente criar uma legislação melhor, né? Para algum momento a gente poder ter também os direitos sociais, né? Estabelecidos de uma maneira mais cristalizada, né? Antes da gente entrar propriamente na gestão, uma última pergunta no outro território, né? O Gil, quando ministro, não sei que altura mais ou menos, ele fez um acordo com o Lula que ele poderia fazer alguns shows de vez em quando. Você fez algum acordo? Como é que é? Você é só ministra e não tem papo? Ou como é que tá a coisa? Não, o presidente Lula, ele até já me perguntou, e aí, tá fazendo show já? Olha, o que aconteceu, Bob? Devido a ser uma coisa muito nova para mim, eu preferi, dei assim, abrir mão, principalmente do verão, porque foi no dia primeiro, né, que a gente tomou posse. Então, 90% da minha agenda mesmo, eu não fiz. Então, eu perdi ali, porque geralmente é no momento do verão, né, que a gente tem o melhor movimento financeiro, no caso de nós artistas, principalmente artistas do Nordeste, porque o verão é o nosso momento de trabalho mais forte. Então, eu abri mão mesmo, eu preferi retrair um pouco para entender como é que funciona nesse lugar de ministra, né, como é que a coisa ela se dá, até porque como minha agenda sempre foi muito movimentada, né, então eu preferi garantir um pouco esse lugar, de estar no lugar de ministro, estudar, porque tem uma comissão de ética, e a partir de agora a gente já sabe como é que funciona, o que é preciso. Quando eu faço alguma participação, a gente cumpre algumas coisas que estão previstas na comissão de ética, né? Para poder não haver nenhum tipo, para não infringir nenhum tipo de situação, né? Não ter nenhum tipo de situação. Então, como é que tem acontecido quando eu faço? Existe todo um estudo para ver se é possível. Eu tenho feito assim muito pontualmente, né? Sinto falta tanto na questão como é a minha atividade, né? O meu sentimento, o meu coração, mas como também financeiramente, porque são patamares diferentes de geração, né, de remuneração. Mas estou aqui dedicado a isso,
eu acho que tem valido a pena pelo fato do momento que estamos tendo de poder reconstruir o Ministério, né, e fazer ações devolutivas para o setor, de fortalecimento, recuperação de políticas públicas para todo esse sistema MIC, que é uma coisa gigante, né? Então, eu tenho chegado devagarinho para retomar alguns shows. O Ministério da Cultura foi fechado por Temer e no governo Bolsonaro e militares, a cultura era uma inimiga. Que cenário você encontrou? Olha, foi um cenário muito triste, né? Porque nós vimos aqui uma arquitetura muito ruim de desmonte, principalmente das políticas públicas culturais, né? Desmonte da lei de fomento à cultura, o mecanismo da lei de fomento, o desligamento das informações dos patrocínios para a Receita Federal. Então, as pessoas que faziam, ou as empresas que fizeram algum tipo de patrocínio, a Receita não era informada, então havia aí levantava dúvidas sobre como é que a pessoa ou a empresa patrocina e não se informa isso ao Banco do Brasil, que era uma coisa que passava automaticamente para poder haver aí o benefício fiscal, não é? Então, assim, várias coisas nesse sentido, projetos descontinuados, políticas descontinuadas, projetos também deixados sem a finalização da análise. Então, foi um cenário muito ruim. E sem falar também que as próprias estruturas das secretarias também, né? Porque são políticas muito específicas. A política, por exemplo, de direitos autorais, que estava tendo uma boa evolução na época da presidenta Dilma, foi toda É o parada. marco, é o marco, né? Exatamente. Estamos retomando isso. O Brasil, com Gil, estava capitaneando essa discussão diante do mundo, inclusive, né? Gil, naquela época, já falava da questão digital, né? Então, nós estávamos quase perto já ali, em 2016, de ter já algumas direções legislativas para isso, e aquilo foi parado, né? E desconstruído. Então, estamos aí retomando, já está, inclusive, no Congresso, já estão no Congresso algumas ações já nessa direção. Audiovisual pela mesma forma, né? Inclusive, muitos artistas, diretores foram perseguidos politicamente por causa dessa visão, né, de criminalização da cultura. Foi pelo seguinte: a democracia, a cultura, ela é o guardião da democracia. A arte é isso. Porque a arte ela só se constitui em lugar... a liberdade faz parte do fazer artístico. É uma coisa que é inerente, porque liberdade e inspiração, não existe limite para a imaginação humana. E quando ele coloca essa coisa para fora, ele está ali trazendo, materializando sonhos, materializando imagens, materializando ideias, né, materializando reflexões sobre as relações humanas também. Tudo isso está contido dentro desse fazer cultura, fazer arte, né? E isso assusta porque é um lugar de liberdade, né? A liberdade que a gente fala é essa liberdade da imaginação, a liberdade da palavra, de expor o sentimento, né? Então isso assusta quem não acha que a democracia é esse lugar também de expressão da liberdade cultural, né? Então porque parece que é uma rebeldia, mas é natural. Todos nós, quando estamos na nossa adolescência, nossa juventude, nossos sonhos de liberdade elas estão ali postas, e a cultura sempre foi esse lugar, né? Então é muito difícil você amordaçar, né? Amordaçar a poesia, amordaçar a música, amordaçar a criatividade, né? Então era uma perseguição terrível sobre a questão cultural. Nós vamos voltar ao tema mais adiante na conversa, mas o marco que você citou, o Brasil estava inclusive sendo pioneiro em relação à legislação digital no mundo. Eu me lembro que, não sei se foi com o Juca ou com o Gil, que a ministra da França pediu ele emprestado por 3 meses para elaborar a legislação francesa, não Exatamente. foi isso? Foi, acho que a Itália também fez uma coisa
Marcos Souza é uma das maiores autoridades, né, nesse viés dos direitos autorais, né? É uma pessoa assim que é um servidor público que tem um conhecimento muito grande em relação a leis, a legislação, nos ajuda aqui muito. E para mim, assim, está sendo importantíssimo nesse momento, onde estamos aí de novo buscando os direitos, né? Nós tivemos agora, graças a Deus, aí a reconquista da cota de tela também, sobre a questão do audiovisual, mas ele aqui nos auxilia em pelo seu conhecimento, pela sua experiência. É muito importante ter o Marcos aqui com a gente nesse momento. E ficou quase exilado lá, escondido num gabinete durante os anos Bolsonaro por perseguição, que eu me lembro bem, no Senado, né? Tá vendo aí? Você ainda é, você realmente acompanha, exatamente. É um dos nossos guardiões aqui da cultura, um das pessoas que ficaram aqui segurando o que ainda existia no Ministério da Cultura para a gente poder continuar. Qual é o orçamento da cultura hoje e quantos funcionários tem o Ministério como um todo? Olha, eu tomei um susto, vou te falar, porque assim, quando eu cheguei aqui, primeiro dia que o Márcio Tavares, né, que é o secretário executivo, está desde o começo dessa arquitetura da retomada do Ministério, para mim é muito importante contar com o Márcio, porque é uma pessoa que tem um conhecimento político e técnico também muito grande. A gente está conseguindo fazer aí juntos uma parceria maravilhosa. Quando o Márcio Tavares, né, me trouxe aqui pela primeira vez, eu tomei um susto, Bob, eu não imaginava. Primeiro, nem na questão da arquitetura do Ministério, né, como também o contingente de pessoas para você poder montar isso. 4.000 servidores, incluindo aposentados em todo o sistema do MIC. Faltando gente, estamos com menos 20% de força de trabalho aqui do que era em 2016, para fazer as entregas que estamos fazendo. Logo no começo, primeiro assim, que foi uma coisa, Bob, que acho que as pessoas não imaginam o que foi a gente chegar aqui no dia 6, ainda reconstruindo, estávamos em véspera de empossar o presidente do IFAM, quando houve aquele quebra-quebra aqui em Brasília, dia 8. Né? A gente assumindo dia 1º, o Ministério ainda era secretaria, porque ele só passou a ter o CNPJ institucionalizado dia 24 de janeiro, né? Então, até dia 8, quando chegou no dia 8, que teve aquele quebra-quebra, e foi o quebra-quebra que o patrimônio cultural foi uma o que mais sofreu, né? Vilipendiado mesmo. Então, nós fomos chamados, eu tinha ido para Salvador, né? Porque como eu não tinha previsão nem morava em Brasília, então eu estava naquela coisa de mudanças ainda, né? Eu tinha ido para Salvador para a posse do secretário de Cultura, Bruno Monteiro, e fiquei para poder providenciar roupas e tal. Quando no dia 8 teve quebra-quebra, Márcio foi logo chamado à noite, que ele estava aqui em Brasília. No outro dia pela manhã, eu estava aqui, fui até o prédio do Supremo Tribunal Federal, que foi o único que estava liberado já para a gente visitar, né, para ver lá os escombros, o que aconteceu. E foi, assim, assustador. Então, a gente teve que lidar com aquela situação, com o Ministério ainda desestruturado. A gente estava empossando o presidente do IFAM, que aí, na segunda-feira mesmo, nós fizemos uma reunião imediata com o Leandro Grassi, né? E aí foi quando empossamos o presidente do IFAM para poder dar continuidade a fazer esse diagnóstico desse quebra-quebra terrível, que eu acho que já foram avaliados mais de 20 milhões em relação a prejuízos ao patrimônio cultural naquele quebra-quebra. Qual é o orçamento do Ministério? O orçamento que nós começamos esse ano foi quase 10 bilhões. Né? Por quê? Por causa das duas leis. Né? Tanto a lei Paulo Gustavo, que é a lei emergencial, 3,8 bilhões, com mais 3 bilhões da lei Aldir Blanc, do Sistema Nacional Aldir Blanc, que nós estamos implementando agora, e mais o orçamento que nós tínhamos era mais ou menos uns 4 bilhões para a gente remontar o sistema, né? O sistema MIC, que é o nosso orçamento administrativo, com mais leis, uma parte para a lei de fomento. Né? Então, foi esse montante que nós conseguimos aí a remontagem e a execução das leis, que aí já são leis que não é um orçamento
do Ministério, mas é um orçamento já para o fomento mesmo, né? Os 3,8 bilhões da Lei Paulo Gustavo, mais os 3 da Lei Aldir Blanc. Profissionais do audiovisual acusaram a Ancine, à época do governo passado, de sabotagens burocráticas, etc. Quais as consequências daquilo e que nós vimos e o que o setor viveu? Como é que ficou a Ancine? Eu conversei com gente que fala que ainda tem um processo de cicatrização. E há pouco foi indicado e aprovado no Senado Paulo Alconforado, que é ex-superintendente e ex-diretor na própria Ancine, anos atrás, acho que no primeiro governo Lula ainda, e depois no segundo governo Lula e Dilma. Como é que está a Ancine? Como é que a coisa está? Tem gente que fala em cicatrização e um processo ainda lento. Agora, a Ancine é uma agência autônoma, quer dizer, Uhum. você tem que conviver com a autonomia da Ancine, mas como é que está o diálogo, como é que está a conversa e como é que está a velocidade da recuperação disso? Olha, nós estamos com a Ancine retomando realmente um diálogo, voltando, né, buscando melhorar o que foi deixado ainda de legado da gestão passada, no sentido de políticas, dessas perseguições que houveram. Nós estamos aí ainda tendo que conviver com algumas coisas que estavam estabelecidas nos decretos anteriores, né? Então, mas já começamos a lançar o nosso novo, a nossa nova política cinematográfica para o setor cinematográfico, com a FSA, né? Gerenciado pela Ancine, mas com mais aderência à nossa visão, a essa nova visão do Ministério da Cultura, do fazer do fomento ao audiovisual. Nós estamos com a secretária Joelma Gonzaga, né, que é uma gestora também dessa nova geração, que tem uma visão também muito moderna, trazendo junto com a Cine, buscando nesses diálogos a gente melhorar. A chegada do Paulo Conforado nessa diretoria, para nós, assim, foi um ganho pela experiência do Paulo, e a gente vê que a chegada dele pode nos auxiliar muito nessa reconstrução. Estou aqui com alguns dados, né, sobre a Ancine, investimentos em projetos de filmes e infraestrutura para empresas do setor brasileiro. Nós já fizemos 450 milhões que irão viabilizar a realização de mais de 200 projetos cinematográficos, né, que já foram implementados para esse ano, mas em todas as regiões do país. Nós também, nos decretos que estamos fazendo aqui e nos nossos diálogos, estamos incentivando essa descentralização para a gente provocar que a indústria cinematográfica se fortaleça em todas as regiões do país. 163 milhões para filmes brasileiros independentes, 387 milhões para novos estúdios, infraestrutura técnicas e salas de cinema, além da preservação dos pequenos parques exibidores. Todas essas políticas são políticas novas que estamos estabelecendo com a Ancine, com diálogo. Agora, é claro que o que foi feito na gestão passada, né, foi deixado muitas cicatrizes ruins, e nós estamos buscando retomar isso. Acabamos de implementar o novo conselho do cinema, né, porque ainda estávamos sob o conselho antigo, já saíram os decretos, já foi colocado no Diário Oficial, isso saiu a semana passada. Então, só a partir desse momento que a gente consegue colocar o Conselho Novo também para a gente reformular as políticas, né, no Fundo Setorial Audiovisual, e aí, a partir daí também, a gente aí vai renovar todo esse quadro ruim, né, que tudo que aconteceu de ruim. Mas, por enquanto, nós estamos tendo que conviver com essa autonomia da Ancine. A gente não tem como desfazer de uma maneira... o Ministério da Cultura tem que obedecer também algumas coisas que são estabelecidas por lei, né, por legislação. Então, a Ancine tem realmente essa autonomia. Mas nós estamos, aos poucos, transformando, sim. Ainda existem aí algumas críticas, né, com certeza, porque o setor foi muito perseguido, mas nós estamos buscando já as ferramentas para trazer uma política nova, renovar, realmente ampliar mais o fomento nessa questão do cinema, porque a indústria audiovisual e a indústria cinematográfica brasileira, ela precisa ser reconstruída. Já houve um momento melhor, né? Nós sabemos disso. Por exemplo, agora, nós entramos de novo na conquista das telas, né? Passamos no Congresso já
na Câmara, né, a cota de tela do cinema, agora está no Senado também, que tem também já uma compreensão da necessidade da gente retomar toda essa questão das cotas de tela de cinema, cota de tela de TV também estamos retomando. Então, nós estamos buscando reestruturar o setor, né? Mas passa por essa reorganização do Conselho, de reestruturação do Conselho, toda essa parte que nós estamos já aí em andamento. Você falou da cota de tela e pode ser que tenha quem não saiba exatamente do que se trata, né? Que é uma reserva de uma quantidade mínima de dias durante o ano para que se possa ser exibido o filme não só brasileiro, mas filmes que não sejam só os blockbusters, Hollywood, etc, etc. Isso ainda está para ser legislado, isso vai ser feito por decreto e uma coisa que parece a cada ano vai ter uma nova revisão desse assunto, não é isso? É porque tinha sido a cota de tela, o decreto passado venceu há 2 anos atrás, né? E a legislação passada não fez esse trabalho que nós estamos fazendo agora. Então, é claro aí que os grandes produtores, exibidores, eles lutaram esse tempo todo, estão lutando para que a gente não restitua a cota de tela do cinema brasileiro. Mas é imperativo que haja esse espaço, né? O cinema brasileiro é um cinema que tem produtividade, temos aí filmes que provaram isso, que existe também um cinema com uma visão comercial, tem força comercial, né? E a gente precisa garantir o lugar do cinema brasileiro nas telas do nosso país, né? A discussão é muito ampla, mas nós já estamos aí começando a retomar esses espaços, tanto na televisão como também no cinema. Eu não sei exatamente qual é o cardápio, quais são as novas, ou a reposição de editais, lei de financiamento, etc, etc, mas foi lançado o Programa Nacional dos Comitês de Cultura. O que é esse programa? E quais são outros eventuais editais, etc., que já estejam funcionando? Os programas nacionais de comitê de cultura, foi a ideia do presidente Lula que nos trouxe essa ideia em função de que a presença do Ministério da Cultura e a informação sobre as ações culturais para chegar até aqueles pequenos grupos no interior, né? Para chegar aonde aquele produtor, aquela ação cultural que existe há muito tempo, que nunca teve acesso, como chegar essas informações até esses locais. Então, os comitês de cultura vão cumprir essa ação. Nós vamos ter representação também, superintendências do Ministério da Cultura em todos os estados, né? Então, as superintendências, os nossos escritórios estarão lá em todos os estados e teremos também os comitês que vão fazer essa ação adentrando mais nos estados, naquelas cidades pequenas. Aí serão tipo agentes, como o SUS, como o sistema SUS tem o seu agente de saúde, nós vamos ter também um agente de cultura que vai cumprir essa ação de buscar, de informar aos trabalhadores da cultura, aos mestres de cultura, que está lá no interior, que nunca teve acesso a nada, uma maneira como nós queremos fazer para poder todo mundo ter acesso à cultura. Então, os comitês de cultura são isso. Você acabou de descrever, em boa parte da nossa conversa, a reconstrução de um ministério ainda em andamento, né? Você já deve ter ouvido, lido críticas sobre a ausência de políticas públicas para a cultura, que vá além da distribuição de recursos financeiros. Você concorda com essa visão? Se sim, há algo em construção, o que está ou se você discorda. E também tem quem acha que essa visão é uma visão de classe, classista, de que, não, está fazendo isso, não estão fazendo, não tem política pública, seria uma visão classista de quem está fazendo oposição. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, a opinião é assim, Bob, nós estamos fazendo uma legislação que nós estamos aqui abertos ao diálogo, abertos às sugestões, abertos a ouvir as colaborações. Então, assim, nós estamos tendo uma reconstrução com um viés democrático muito amplo. Todos os decretos que estamos lançando aqui estão sendo construídos ouvindo os setores. Tanto o decreto da lei de fomento, que nós precisamos reformular o decreto, né, da lei Rouanet para fazer, porque o decreto anterior era muito ruim. Então, nós fizemos aí um decreto que traz de novo ações continuadas, reformulando isso.
Então, isso aí é um trabalho imenso que deu. O decreto, lançamos uma instrução normativa, estamos com um marco também de fomento na Câmara, buscando uma nova visão da maneira de fazer a fiscalização da cultura. Esse novo marco regulatório do fomento cultural será mais aderente ao fazer cultural. Estamos também em todas as pastas do Ministério executando editais, lançando editais. Por quê? Porque estava isso aqui um deserto sem nenhum tipo de ação desse tipo. Então, primeiro, nós estamos irrigando, nós estamos primeiro fazendo um fomento, ação de fomento para fortalecer o setor, que tem muitas necessidades que estavam represadas, né? Então, a busca, por exemplo, você tem ideia, por exemplo, na lei de fomento, a Lei Rouanet, até agora já foram mais de 7.000 projetos enviados para cá, né? Nesse primeiro momento, onde nunca houve, talvez chegaremos até 10.000 projetos, uma coisa incrível, que o setor de tanto tamanho abandono que estava, né? Então, nós estamos fazendo isso. Estamos, sim, buscando, por exemplo, ações onde estamos trazendo as cotas para pessoas, povos indígenas, cotas para pessoas LGBTQIA+, cotas para quilombolas, cotas para mulheres, vendo em todas as pastas onde existe esse desequilíbrio. Nós estamos primeiro fazendo isso, a gente está primeiro montando realmente retomando essas ações e fazendo a descentralização também, que, por exemplo, a descentralização do fomento à cultura sempre foi uma questão em relação à lei Rouanet, né? Muito centralizada no Rio de São Paulo. Então, nós estamos fazendo essa correção, buscando fazer, por exemplo, um diálogo com as empresas patrocinadoras da cultura. Então, nós fizemos um mapeamento de 50 empresas que sempre foram parceiras, né? Usam a lei de fomento para a gente buscar diálogo com isso, buscando essa descentralização. Nós estamos fazendo ações aqui que também nunca foram feitas, né? Então, na verdade, são políticas que são várias ações, livre leitura, estamos aí retomando, fazendo Ministério da Cultura, Ministério da Educação, MIC-MEC, para retomar as aulas de arte e cultura dentro das escolas. Nós estamos também implementando projetos para trazer, por exemplo, mais mulheres para o audiovisual. Lançamos o projeto Maria Carolina de Jesus. Nós estamos, sim, com uma política. Agora, a nossa política é a política de visão democrática. Primeiro, para que todo mundo possa participar. A lei de centralização, fizemos um mecanismo inédito para fazer uma correção também histórica do fomento na região norte. Nós dialogamos com 4 estatais, criamos um dispositivo para 24 milhões na região norte. Só esse ano nunca foi feito isso. A região norte nunca tinha tido essa visão. Então, nós estamos tendo a visão nossa de fortalecer o setor nacionalmente. Então, claro que aonde já existia tem uma visão, mas aonde nunca chegou, está chegando agora. A gente tem que ter um pouco de paciência para esse novo movimento. Mas a nossa visão é uma visão que ela tem uma direção. A gente quer fortalecer a nossa cultura no seu sentido da economia criativa, né? Nós temos aqui uma Secretaria de Economia Criativa e essa é uma visão do Ministério, fortalecer a economia da cultura, fortalecer o setor cultural com essa densidade que ela tem, mas no nível nacional. Então, há que ter um pouco de paciência para a gente chegar a tudo isso. No mês passado, nós fizemos a ação do MIC-BR, que é o encontro do setor da economia criativa da cultura com compradores e vendedores, né? Essa é uma ação muito bacana, foi muito potente. E também, nesse próximo, o presidente Lula está assumindo a presidência do G20 agora mesmo em dezembro, e o que vem pela frente? Para o ano, o Brasil estará capitaneando o G20. Então, teremos várias ações, inclusive em Salvador, o encontro dos ministros da cultura será em Salvador, em setembro, mais ou menos, estamos vendo a data. Aí mobiliza o mundo inteiro essas ações do G20, né? Então, para além das ações do G20, nós temos aniversários de bilateralidades com os Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, 50 anos com a China, 100 anos com a Holanda. Então, o Brasil vai estar assim no olho do furacão da cultura internacional, das ações internacionais. Eu acho que é um grande momento
mostra aí o potencial de retomada, de recriação do Ministério da Cultura através dessa força que é o presidente Lula. Eu acho que nós estamos, Bob, num momento onde o Brasil, por essas questões de sustentabilidade, todo esse legado que nós temos aqui na Amazônia, né, os legados dos conhecimentos que temos, das nossas tecnologias de sobrevivência e tecnologias também de ciência, porque o Brasil colabora em muitas coisas, na ciência no mundo. Eu acho que é um grande momento. Eu acho que a nossa coisa mais crítica é justamente a justiça social. É nesse lugar potencializar o povo, dar oportunidade, gerar emprego, gerar renda. Eu acho que isso é o que está faltando para a gente concretizar um momento melhor para o nosso país. Estamos todos trabalhando nesse sentido. Acho que o governo tem trazido aí boas ações e o Ministério da Cultura está se preparando para entrar 2024 a todo vapor com o setor cultural trabalhando. Nós passamos de passagem há pouco numa ponta do assunto que eu entro agora, que é qual, a gente quando falava do Max Souza, que ele é um conhecedor desse assunto, né? Qual é a posição do Ministério em relação à regulação dos streamings? Amazon, Netflix, os 8 grandes, né? A regulação sendo feita hoje já na Colômbia, Chile, Argentina, na Europa. O que o Ministério pensa a respeito disso? E como é que está, em que pé está aí? Nós estamos também nessa discussão, estamos nesse diálogo e buscando que realmente encontrar um modelo que seja adequado ao Brasil, porque o Brasil é um dos maiores consumidores de streams, né? E não existe uma regulação que garanta os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do setor, dos direitos do retorno da produção, produtores do setor. Então, primeiro porque eu acho que antes não era pensado isso, porque ninguém imaginava essa legislação antiga, é uma legislação que ninguém imaginava que hoje as redes sociais, essa indústria de streams crescesse tanto dentro do ambiente digital. Então, nós precisamos de ter essas regulações. Né? São setores, eu classifico isso assim como ambientes novos de trabalho. Né? E o Brasil tem um legado muito grande, um contingente muito grande de pessoas trabalhando dentro desses ambientes. E é por onde também a nova geração tem achado campo de trabalho. Então, nós não podemos deixar sem haver uma regulação. Né? É um lugar onde as pessoas... O trabalho gera comida, gera possibilidades de economia, autonomia. Né? Então, é natural. Outros países estão fazendo e nós também estamos buscando, através do diálogo, uma lei que seja boa para todo mundo. A gente não quer criar nada que venha prejudicar também o setor, mas a gente precisa garantir os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, do setor audiovisual, dos streamings, da indústria cinematográfica brasileira. Da mesma forma, uma outra batalha que está no Congresso, está no Supremo, mas eu também preciso saber qual é a posição do Ministério, que é em relação às chamadas Big Techs, porque de qualquer forma isso passa pela cultura também, né? As chamadas Big Techs, Google, Telegram, todas as plataformas, né? O que você pensa disso? Ou se vocês estão muito à frente, ou vocês estão só dialogando com quem já está à frente disso? Nós estamos dialogando da mesma maneira, com o setor, com quem produz e com quem legisla, né? Porque sempre temos aí também no Congresso, sempre, e graças a Deus, temos deputados, deputadas, senadores, pessoas que são interessadas e também têm essa sensibilidade. Então, é no mesmo viés. Nós queremos garantir para o setor cultural, para a produção cultural brasileira, os seus direitos que são vitais, né? Porque se você produz, se você cria, o criador tem que ter a proteção àquilo que ele cria e porque a gente vive disso, né? Eu como artista agora já me colocando um pouco como também sensível ao tema, porque na verdade, provedor de nosso dia a dia, a gente se alimenta disso. Então, essas regulações são importantes para isso. Especialmente, Bob, eu acho que a gente tem que pensar o setor cultural da indústria cinematográfica brasileira como também buscar uma independência para o setor. Então, quando a gente faz essa regulação, quando os direitos começam a chegar, a gente já traz aí também outras possibilidades de independência, o fortalecimento do setor, né, da indústria cultural, da indústria criativa, né? A gente tem que pensar nesse sentido, porque
é gerador de renda, é gerador de economia. Com essa, nós temos pessoas com bastante conhecimento travando esses diálogos, né, para a gente ter o nosso, que seja um formato melhor para todos. Ministra, a Bahia, Salvador, uma cidade negra, como nós sabemos, tem três museus ligados à cultura africana. Mas não caberia um memorial, seja que nome for, um memorial, um museu, à altura da história, não só de quase 4 séculos de escravização, mas também do século de contribuição da cultura africana para a formação do Brasil. Algo como, por exemplo, o Museu da Língua Portuguesa, que atrai multidões em São Paulo. Banco BRICS, Banco Mundial, BID, isso algo que seria orgânico como economia, não só hotéis que são ali para milionários ali na Praça Castro Alves, tal, mas eu digo algo que movimente a economia e que signifique o que é a história do Brasil, da Bahia e de Salvador. Não é possível fazer isso? Tudo é possível, né? Basta aí haver uma ação nesse sentido. O que o Ministério tem feito, nós estamos retomando o Cais do Valongo, né, no Rio de Janeiro, porque era uma ação que já estava aí, já vem rolando isso há muito tempo, juntamente com o Ministério da Igualdade Racial, o BNDES, né, e também o setor dali do Cais do Valongo, fizemos um comitê para a gente dar prosseguimento a essa ação, que é onde essa ideia já estava, de alguma maneira, apontada de criação desse memorial, né? Além também que aquele lugar aí já é um patrimônio histórico, é um patrimônio mundial, né, da Unesco. Mas, Bob, nada impede também que Salvador, eu já ouvi falar sobre uma ação que o governo do estado está buscando aí de fortalecimento, eu acho que é a prefeitura está com a ideia dessa. Me procuraram aqui, mas ainda não consegui ainda ter essa reunião. Mas eu acho importantíssimo porque essa reparação é uma reparação histórica, né, para falar não só da questão da escravidão, mas falar muito mais sobre as contribuições, que são legados fortíssimos, que fazem parte da identidade nacional. Então, certamente, isso vai caminhar nessa direção por parte do Ministério, junto com o IFAM, com Igualdade Racial, o BNDES, nós estamos reunindo aí forças para a gente criar esse memorial no Rio de Janeiro, né, ligado ao caso do Valongo, mas eu acho que vai haver aí um circuito, porque o presidente da Fundação Palmares, João Jorge, já me conversou um pouco sobre isso, de criar esse sistema dessas memórias da cultura africana em vários lugares de acontecimentos fortes no Brasil. Então, seu pensamento está bem coerente com aquilo que a gente está aqui parindo. Só para dizer que a gente sabe que tem 3 museus de Salvador, que obviamente podem ser incorporados a algo que tem uma Exato. perspectiva, inclusive econômica, ali, histórica e cultural, né? É isso que me. Exatamente, Bob. Nós estamos com essa visão mesmo de com tudo que a gente puder fazer para trazer essa contrapartida econômica das ações de cultura, do legado cultural e artístico brasileiro, nós vamos fazer, porque eu acho que não tem porquê não ativar essa visão também, porque além da emancipação social, além da riqueza, da memória, de tudo, nós temos também a arte e cultura também gera renda, e a gente precisa para cada ação dessa, para cada legado desse, ver onde é que está isso, porque se acontece nos outros países, a gente sai daqui para visitar os países, vai à França, a Paris, então aquilo ali tudo são memórias, mas são memórias que têm uma preservação e que gera também uma economia. Como que isso acontece? Como que funciona? A gente precisa estudar um pouco para a gente trazer para nós também essas mesmas ideias, né? Tem um assunto que diz respeito bastante ou mais ao Ministério das Comunicações, mas que também, de alguma forma, passa pela cultura, e eu vou dizer por quê. Quer dizer, as televisões, as emissoras de rádio e televisão são espaços públicos, nós sabemos, são concessões do Estado. Mas o que a gente assiste, o que a gente vê no Brasil, é basicamente um ramo das religiões ocupando esse espaço público, que são as religiões de matriz cristã.
inclusive muitas vezes com ataques a outras religiões. Como é que isso leva ao crescimento de bancadas municipais, estaduais, federais, que se tornam forças políticas? Como é que o Ministério da Cultura, embora não seja exatamente do seu veio tratar disso, vê essa questão? Porque é também uma questão cultural. É uma questão cultural, acho que é uma questão que até faz parte de uma visão, passa pela cultura, mas eu acho que faz parte de uma visão de mundo, né? Assim, uma visão humana, de uma certa forma, porque mexe no lugar que dá fé das pessoas, mexe no lugar onde você pode incentivar a paz e você pode incentivar o ódio também, isso que você tem me falado aí de uma certa maneira, né? Nós aqui, o que nós pensamos no Ministério da Cultura? A gente pensa em fortalecer a cultura popular, né? Fortalecer essa simbologia da cultura popular, que é onde está a nossa identidade, onde está a marca da identidade cultural do povo brasileiro. Todas as regiões do Brasil têm os seus legados de cultura, de memória. Eu acho que quando você faz isso, você traz também uma ação de referência para a sociedade. Então, quando isso é tirado de circuito, aí entram outras simbologias que tomam, às vezes, o lugar dessa identidade. Porque eu acho que, como o país é laico, né? Nós vivemos no país, tá dentro da nossa Constituição. Teoricamente, né? Teoricamente, mas é isso, né? Mas quando você, às vezes, impõe, né? Impõe uma certa imposição por causa do poder econômico, né? Você tem aí a possibilidade de fazer através dos sistemas de comunicação, de televisão, uma imposição de uma visão religiosa sobre todo um país, né? De uma certa forma, querendo atender, é claro, né? Querendo atender a um contingente, mas cria realmente um desequilíbrio, né? O lugar do Ministério da Cultura, como até na própria Lei Rouanet hoje, nós colocamos também até a própria cultura religiosa também, né? Está lá na parte que trata de arte sacra, né? O Ministério da Cultura que apoia festivais. Antes não era tão... hoje, mais festivais de todas as manifestações culturais, né? Da religião de matriz africana, religião enfim, cristã, mas assim, eu acho muito perigoso quando o discurso passa a ser um discurso de como se fosse uma linguagem única de possibilidade de comunicação com o sagrado, né? É uma visão, um assunto delicado, né? Mas o lugar do Ministério da Cultura é o lugar de apoiar a todos, né? Essa que é a nossa ação aqui e, infelizmente, tem coisas que estão de uma maneira mais nacional, de uma maneira mais que atinge a toda a sociedade brasileira, né? No nosso caso, a nossa visão é atender a todos, mas respeitando a laicidade do país, né? Bem, o Ministério da Cultura é um lugar inescapavelmente de debate e você certamente está acompanhando que há um debate em jornais, etc., e não só em tudo quanto é lugar, sobre a preponderância ou não do identitarismo. Inclusive, tem gente escrevendo a respeito disso em relação a futuros ou presentes projetos e ações do Ministério da Cultura. O que você pensa sobre isso? Ao mesmo tempo, tem quem diz, voltando ao tema inicial, que isso é uma visão classista de quem teme a abertura do Ministério para muito mais pessoas e muito mais regiões do país. Olha, nós estamos aqui cumprindo uma missão de fortalecer o setor cultural, mas que também a gente tem que entender que as políticas públicas de um país têm que chegar para todos os cidadãos e cidadãs do Brasil. Então, nesse país que ainda existe, onde existe ainda uma injustiça social muito grande e uma falta de oportunidade para a maioria dos brasileiros, que tem aí também as suas diversidades culturais e raciais, então às vezes é necessário fazer esse tipo de recorte, mas um recorte social. O recorte que nós fazemos é o recorte social. As cotas que nós estamos implementando também tem essa visão. Cotas para quilombolas, cotas para os povos indígenas, porque nunca tiveram acesso. E nós acabamos de sair de um sistema de governo
onde cada vez mais se afastava as políticas públicas da grande maioria do povo brasileiro. E essa diversidade está contida nesta grande maioria do povo brasileiro. Então, não tem como você implementar políticas para alcançar todos num país onde tem discriminação racial, num país onde tem misoginia, num país sem fazer algumas orientações. Então, isso não se trata de ser uma coisa identitária. Isso se trata de ser de uma visão, a nossa visão é uma visão democrática, é uma visão para atingir a todos. E, às vezes, é preciso induzir, sim, por causa da construção do vício, né, que estão instalados já na maneira que foi construída, assim, que não houve uma ação assim de buscar fazer para todos desde antes. Então, é preciso que, em algum momento, sejam implementadas políticas mais direcionadas, mas é na visão de que é para todas as pessoas, para chegar a todas as pessoas. Então, essa é a visão do Ministério da Cultura, é uma visão democrática. E as ações dirigidas são para poder fazer com que, impulsionar para que essas políticas cheguem realmente a todos os setores do Brasil. Então, seria identitária se nós estivéssemos fazendo uma questão assim, bom, já quem já recebeu antes não vai receber mais, agora só quem não recebeu. Não é isso que estamos fazendo aqui. Nós estamos, muito pelo contrário, estamos abraçando a todos, provocando a todos, buscando fazer com que a lei do fomento, o fomento em si, chegue a todos os lugares do Brasil. Então, é só analisar um pouquinho o que estamos fazendo, que as pessoas vão ver que essa é a ação do Ministério da Cultura, uma ação nacional, desregionalizando, né? Ou seja, nacionalizando a ação cultural, diversificando, para que todo brasileiro e brasileiro tenha acesso às ações do fomento da cultura no nosso país. Essa que é uma das nossas metas, né? A descentralização. Ministra Margarete, muito obrigado por essa conversa aqui com a TVE, que é a TV Pública da Bahia, e com o canal Bob Fernandes no YouTube. Bob, muito obrigado a você, viu? Bem-vindo também. Se em algum momento você estiver por aqui em Brasília, quiser nos fazer uma visita aqui, será um prazer. Nós temos aí os presidentes das vinculadas também, que estão a todo vapor trabalhando, o IFAM, o IBRAM, a nossa querida Maria Marighella também na Funarte. Então, assim, é um sistema MIC que está aceso, né? Apesar de tudo que fizeram contra a cultura, mas nós sobrevivemos, estamos unidos para fortalecer o setor cultural no Brasil inteiro, aqui atendendo a todos, aberto ao diálogo. É assim que a gente quer implementar as culturas, nossas políticas públicas da cultura no Brasil. Será um prazer e, por isso, essa conversa com esses temas, inclusive os que não necessariamente contemplam a visão do Ministério, mas que por isso é importante ser esclarecido e ser conversado a respeito. Muito obrigado, querida. Com certeza, querido. Obrigado a você também.